Olá, boa tarde, meu amigo, minha amiga que está aqui conectada comigo para estudarmos mais uma vez a palavra de Deus. Muito boa tarde a você, meu amigo e minha amiga. Nós vamos fazer um estudo bíblico hoje, o segundo da nossa série. A gente tem o outro aí nas redes sociais. Quem tiver interesse, quem perdeu algum e quiser assistir, me manda direct, me manda inbox, que aí eu te respondo e te mando onde assistir, tá bom? Na página do Facebook ele vai ficar disponível sempre. Eu também vou postar em algum outro lugar para que possa ser acessado, tá? O tema do nosso estudo bíblico de hoje é muito interessante: a beleza da criação divina. É um estudo bíblico onde a gente vai estudar alguns textos e responder 7 perguntas primordiais aí para entendermos um pouco sobre a criação divina. Vai ser um texto muito interessante, é um estudo muito interessante. Se você ainda não está com a Bíblia em mãos, pega a sua Bíblia, abre em algum outro dispositivo eletrônico, abre a sua Bíblia, abre lá o site biblia.com.br e senta aqui junto comigo para a gente fazer esse estudo junto. Nós, antes de começarmos, faremos uma oração, então eu peço que você feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Altíssimo Rei, Senhor, a Ti dirigimos a palavra mais uma vez. Sabemos que o Senhor é o Deus, Criador do universo e da terra, e hoje vamos estudar um pouco sobre como que o Senhor nos formou, como que o Senhor criou o universo. Meu Deus, existem tantas teorias para isto. Será que o Senhor realmente fala detalhadamente para nós como que o Senhor fez tudo isso, Senhor? Será que o Senhor nos revelou tudo isso? É isso que nós vamos estudar hoje, meu Deus. Por isso pedimos que o Seu Santo Espírito nos influencie. Pedimos sabedoria vinda do Senhor para entendermos os textos que vamos estudar, para apreciarmos a verdade como ela é. Nós te agradecemos, pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos a sua presença aqui, onde quer que esse vídeo esteja passando, para a tua honra e tua glória somente. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Amém. Então vamos lá, galera. O texto tem o título A Beleza da Criação Divina. Eu vou ler um textinho aqui de introdução, tá? Tudo que existe na natureza expressa ordem, beleza, exatidão, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Observe as maravilhas naturais, o colorido e o perfume das flores, os pássaros, a teia de aranha, o brilho dos astros, a organização da colmeia, o funcionamento do corpo humano, entre outros magníficos fenômenos. Poderia tudo isso ter surgido por mero acaso? Como disse um estudioso no passado, este relógio não poderia funcionar sem um relojoeiro. Essa é a verdade que a Bíblia afirma, como veremos no estudo de hoje. Top demais, né? Eu falei até no outro estudo que a verdade é que se a gente simplesmente olha para a natureza, a gente já tem várias evidências da criação divina. A gente já tem várias evidências do poder de Deus. É impressionante. Eu não sei, eu passo a maior parte do meu tempo na cidade grande. Eu não sei você, talvez você também. Mas o pouco contato que a gente tem com a natureza, de repente quando a gente vai viajar ou quando a gente tem algum parque, se a gente treina em nós mesmos a percepção de conseguir enxergar Deus nos detalhes, de conseguir olhar para a textura das folhas, para a textura das árvores, para o trabalho da formiguinha, para o sapinho pulando ali de noite perto da lagoa. Cada detalhe desse você consegue perceber a mão do Criador. Olha, a gente sabe que se uma espécie determinada for, uma espécie específica for eliminada de todo esse ciclo, tudo fica desarranjado. Tudo. Como tudo intimamente ligado, todas as espécies, as estações do ano, tudo intimamente ligado. A gente está vendo aí, por exemplo, que na África está tendo um surto de gafanhoto e tal, uma peste mesmo. E a gente percebe que alguns fatores, desregulou um pouco, já gera um surto, os gafanhotos comem todo o alimento, todas as plantações, acaba com o alimento do ser humano. Então tudo tem um ajuste muito fino. E o homem, infelizmente, está trabalhando arduamente, parece, para desajustar tudo isso. Como a gente tem visto aí, até estudando um pouco da situação do mundo, da natureza no mundo, né? Mas o nosso texto hoje, o nosso estudo hoje,
vai falar sobre como Deus criou o universo. Eu fico impressionado com esse estudo, porque existem tantas teorias, né? Tantas teorias diferentes de como foi criado o mundo, como que o mundo passou a existir, o ser humano. E Deus, na sua infinita sabedoria, já deixou detalhado para que você saiba exatamente como que o mundo foi criado, para que eu saiba exatamente como o mundo foi criado, a ordem das coisas, como que elas foram estabelecidas. Elas são simples, são verdadeiras e falam conosco e mostram quem nós somos, mostra quem Deus é. Então que seu coração esteja aberto hoje para contemplar essas maravilhas, para apreciar puramente a verdade. Vamos lá, pergunta número 1. Como era a Terra antes de ser criada? Para responder essa pergunta, sempre com a Bíblia, não com opiniões humanas ou teorias científicas, sempre com a palavra do Criador, inclusive Criador da ciência. Vamos para Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. No primeiro capítulo, Gênesis 1, vamos ler o verso 2. Abra sua Bíblia então em Gênesis 1, verso 2. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então a terra, antes de ser como nós a conhecemos, ela era sem forma e vazia. Não fala desde quando, não fala como que era essa sem forma, o que significa, só diz que era sem forma e vazia. Então provavelmente Deus já havia criado a massa, né, do nosso planeta, mas ela era sem forma e vazia, não sabemos por quantos anos ficou assim, até que Deus queria formar a Terra como nós conhecemos. Na verdade, ele a formou muito melhor do que nós conhecemos, né? Nós estamos aqui conhecendo o resto do que sobrou depois de tantos mil anos da criação, do Jardim do Éden e tal. Então vamos para a pergunta número 2. Como foi formado o universo? Para responder essa pergunta, a gente vai ter que ir lá no livro de Hebreus. Hebreus está exatamente... Deixa eu ver aqui antes de que... Está depois do livro de Filemão, no Novo Testamento. Depois do livro de Filemão e antes de Tiago. Hebreus. Sempre deixando com que Deus fale. Sempre que você estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus, estudar quem Deus é, com quem quer que seja, onde quer que seja, é muito importante que o estudo seja baseado na Bíblia. Na verdade, não só baseado, o estudo seja bíblico mesmo. Porque as pessoas, a gente tem a tendência de colocar na sua própria opinião, nosso achismo, colocar um detalhezinho aqui, outro ali que não existe, ou distorcer um pouco a verdade. Então é muito importante que os estudos para saber sobre Deus sejam baseados na Bíblia unicamente, não em achismos, tá bom? Livro de Hebreus, capítulo 11, verso 3. Hebreus 11, verso 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Olha só, Deus é o único que tem poder de criar. O ser humano ele tem a inteligência suficiente para adaptar algumas coisas, né? O ser humano ele transforma as coisas, né? Ele pega a matéria-prima e transforma em outra coisa. Mas criar é só Deus. Criar do nada é só Deus. Deus é o único que consegue isso. E ele criou através da sua palavra. Ele criou o universo. Então, como foi criado o universo? Através da palavra de Deus. Salmos está indo no Antigo Testamento, um livro bem grande, é fácil de achar. Vira um bolinho assim da Bíblia que você já vai chegar bem pertinho de Salmos. Salmos capítulo 33. Vamos lá, Salmos capítulo 33, versos 6 e 9. Vou ler aqui. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. Versículo 9. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Olha a magnitude de Deus. Isso que nós estamos falando só aqui da criação do nosso planeta, né? Nós vamos entrar em detalhes da criação do nosso planeta, que é onde a Bíblia entra em detalhes. Mas a gente sabe o que o universo é tremendo, é infinito aos olhos humanos.
né, a NASA e essas equipes espaciais, quando elas mostram as fotos, as proporções, a gente vê que o planeta Terra é um pontinho lá, um pontinho pequenininho. E Deus é tão poderoso que ele criou tudo, todas as coisas, e criou o planeta Terra, o universo, através da sua palavra. Coisas que não existiam vieram a existir. Então, mediante a palavra de Deus, ele falou e tudo se fez, ordenou e tudo passou a existir. E aí a gente vai ler aqui Êxodo 20, livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Foram 6 dias. Em 6 dias que Deus criou tudo. Tudo que a gente conhece foi feito em 6 dias literais. Tá bom? São 6 dias literais. Pergunta número 3. Quem participou do ato da criação? Vamos voltar para o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis 1. Agora a gente vai ler o 2 de novo, mas a gente também vai ler o verso 1, tá bom? Gênesis 1, 1 e 2. Gênesis 1, 1 e 2. O princípio. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então foi Deus que criou os céus e a terra. Agora a gente vai para o livro de João. A gente estudou no nosso último estudo, a gente foi lá no livro de João. Ele é um dos 4 primeiros livros do Novo Testamento. Então passo um pouco mais para frente. Mais precisamente aí depois do livro de Lucas. João 1, de 1 a 3. Livro de João, capítulo 1, versos de 1 a 3. A palavra tornou-se carne. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Beleza. Aqui nós concluímos, então, que no princípio criou Deus os céus e a terra. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, a gente leu aí no começo de Gênesis. O Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Todas as coisas foram feitas por meio de Jesus, que é quem está falando aqui, repete em Colossenses 1,16, mas é quem João está falando aqui, que era com Deus, estava com Deus e é a palavra, é Jesus Cristo. Embora a Bíblia não use a palavra Trindade, não sei se você sabe, mas você já ouviu falar sobre a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Bíblia não usa a palavra Trindade, mas ela menciona os três como sendo um só, sendo representantes da divindade. Embora a Bíblia não use a palavra Trindade, há vários textos que mencionam as três pessoas da divindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Alguns desses textos são, eu não vou ler agora, mas se você quiser conferir depois, Mateus 28, 19, 2 Colossenses 13, 13. Há, portanto, um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de três pessoas coeternas. Aqui a gente leu textos que a gente percebeu que, desde a criação do mundo, Deus criou o planeta, o Espírito Santo pairava sobre as águas quando a terra ainda era sem forma e vazia, e águas cobriam a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E João, falando de Jesus Cristo, diz que por meio dele, tudo que foi feito se fez, sem ele nada teria sido feito. E ele é Deus como Deus, e ele é a palavra. Beleza, entendemos mais um pouquinho agora, hein? Agora, a quarta pergunta. Como foi o processo diário da criação? Aí está em Gênesis 1, inteiro, tá bom? Eu não vou ler inteiro, porque ele é meio grande, para a gente ler aqui na íntegra. Mas eu te convido a ler Gênesis 1. Quando a gente terminar o estudo, abre a Bíblia no Gênesis 1, capítulo 1. É o primeiro livro da Bíblia. Olha que fascinante a narrativa contando pra gente como que o universo foi feito. É simplesmente sensacional, sensacional. Nós estamos acostumados com a influência de Hollywood, das coisas que a gente assiste, isso tudo é lixo.
deleta tudo isso. A criação foi muito mais surpreendente. E não tem como uma obra humana tentar retratar o que foi a criação. Na palavra de Deus, várias vezes é dito que as coisas de Deus, nós não temos palavras para descrever. Nós não conseguimos, com a nossa capacidade de interpretar as coisas, compreender as coisas de Deus de tão maravilhosas que elas são. Mas Gênesis capítulo 1 nos ensina, relata exatamente passo a passo da criação de Deus e de uma maneira simples, objetiva, que nós consigamos entender e compreender. Como foi esse processo da criação? Deus criou em 6 dias. Ele criou a terra e no 7º dia ele descansou. Eu vou ler aqui o passo a passo de como foi a criação. Lembrando que para você depois dar uma olhadinha em Gênesis 1 na Bíblia, na íntegra. O dia a dia da criação. No primeiro dia, Deus fez separação entre dia e noite. Então você imagina, a terra era sem forma, vazia, uma massa, cheia de água, escura, onde o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Aí Deus separou dia e noite no primeiro dia da criação. Eu não vou resistir, eu vou ler na íntegra. Eu vou ler na íntegra aqui. No princípio, Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, aí pela sua palavra, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se tarde e manhã, esse foi o segundo dia. Versículo 9. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Este foi o terceiro dia. Disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. O maior luminar é o sol e o menor é a terra, é a lua. Versículo 17. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Este foi o 4º dia. Disse também Deus, encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. Assim, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo, sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã. Este foi o 5º dia. E disse Deus, produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie.
E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Vou parar aqui um pouquinho para te dizer que você foi criado à imagem de Deus. Você foi criado semelhante a Deus. Nós temos a aparência de Deus. Deus colocou isso em nós. Apesar de estarmos muito já separados dessa perfeição por conta de tantos anos de pecado, nós somos criados à imagem de Deus. Nós temos a capacidade de raciocinar, de pensar, de amar. Nós temos uma capacidade intelectual muito acima dos outros seres criados por Deus aqui na Terra. Nós temos a capacidade de reconhecer a Deus. Escolha reconhecer a Deus nos detalhes da vida. Tá tudo tão claro, gente. Desculpa falar assim, mas tá tudo tão óbvio que Deus é o criador de tudo. É claro, é claro. Se a gente nasce e cresce como no filme Lagoa Azul, separado de tudo, só de olhar para a criação, só de olhar para a criação, nós já conseguimos ver que existe um Criador perfeito, que fez tudo com amor. É maravilhoso o relato da criação. É tremendo, é extraordinário. É saber de onde eu e você viemos. Tem noção? Quantas pessoas se fazem essas perguntas? De onde que nós viemos? Para onde vamos? Você está tendo contato com a única verdade do universo, a criação do ser humano. Eu falei um pouco no primeiro vídeo que eu fiz, mensagem 1, contextualizados. Eu falei um pouco sobre Satanás ter caído do céu, levado 1/3 dos anjos com ele. Satanás e esse 1/3 dos anjos estão aqui, nessa terra, presos aqui na terra, junto da gente, simplesmente tentando causar discórdia e confusão. São muitos anos para seres muito inteligentes trabalhando para criar confusão, para criar teorias, para criar outros pontos de vista, para que o ser humano acredite que a verdade ela é relativa. A verdade ela não é relativa, a verdade ela é absoluta. O Criador da humanidade diz assim, não sou eu que estou dizendo. Então cuidado com tantas teorias criadas pelo inimigo de Deus. É mais uma vez enfatizada a necessidade de se estudar a palavra de Deus para que a gente compreenda a verdade e tão somente a verdade. Tem muita gente enganada por aí, muita gente. Escolha você não ser uma dessas pessoas enganadas, escolha você conhecer a verdade. Dobre seus joelhos, clama a Deus, pede para Deus te colocar essa capacidade, estuda, pede os dons de Deus para que você entenda e compreenda e aprecie e consiga olhar para uma folha e ver que numa folha de uma árvore existe um sinal de Deus, existe uma mensagem de Deus para você. No passo de uma formiguinha existe uma palavra de Deus para você se você observar atentamente. Eu vou deixar você descobrir, você olhar e aprender e apreciar e ver como Deus é bom, como Deus te ensina a viver em equilíbrio, em temperança e como Deus te chama para te dar vida em abundância. Não é pouquinha vida, não. Não é migalha. Você não foi chamado para viver migalhas, você foi chamado para viver uma vida em abundância com Deus. Vamos ler agora o verso 28, parei no 27. Vou repetir o 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes. E todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento.
a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves dos céus e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Este foi o sexto dia. Só um pouquinho que eu não sei se aqui fechou o Facebook, só um segundinho. Aí, tinha fechado o Facebook, voltou. Então, assim foi que Deus criou os 6 dias, fez a criação nos 6 dias. Os 6 dias de criação, sensacional, né? Em 6 dias, então, Deus fez tudo que a gente conhece. Recapitulando aqui o que ele fez, então, nos 6 dias. Gênesis 1. Vou ler o comecinho do 2 também, tá? Ele fez tudo isso em 6 dias. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. Gênesis 2, verso 2. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Maravilhoso, né? Criou tudo em 6 dias, descansou e abençoou o 7º dia. E assim fechou o ciclo de uma semana. É por isso que nós temos a nossa semana de 7 dias. Simplesmente assim, porque Deus criou desde o começo, todos os anos da humanidade, foi seguido o que Deus falou, como Deus originariamente determinou. Outra coisa interessante aqui nesse estudo que a gente está fazendo é que vocês viram aqui que sempre que Deus cria alguma coisa, é dito na Bíblia, e foi tarde e manhã, este foi o primeiro dia. Tarde e manhã, e foi o segundo dia. Então, no horário oficial de Deus, quando Deus criou a Terra, um dia vai de um pôr do sol ao outro. Depois, a gente modificou para ficar em horários e tal, e criou a meia-noite para mudar de um dia para o outro, né? Mas o pôr do sol era o que determinava o término de um dia e começo do outro. Então, no cronograma de Deus, hoje, nós estamos aqui hoje, é quarta-feira. Assim que o sol se colocar, já é a quinta-feira, já começa a quinta-feira. Aí vem a noite do primeiro dia e depois a manhã do primeiro dia. Foi assim que Deus estabeleceu que fosse e assim que Deus criou os dias e as semanas. Então, recapitulando o que foi criado em cada dia, tá bom? Rapidinho. O dia da criação. Primeiro dia, separação entre dia e noite. Segundo dia, criação do firmamento, separação entre as águas e as nuvens dos céus, e as nuvens na terra. Terceiro dia, separação entre terra e mares, e criação de plantas. Quarto dia, surgimento do sol, lua e estrelas. Quinto dia, criação dos peixes, animais marinhos e aves. Sexto dia, criação dos animais terrestres e do ser humano. E Deus criou o homem à sua imagem, homem e mulher os criou. Sétimo dia, Deus descansou, abençoou e santificou o 7º dia, que é o sábado. Vamos lá. Aqui está o que eu acabei de explicar, falando sobre o período de 24 horas ser de um pôr do sol ao outro. A palavra hebraica para dia, na expressão tarde e manhã do primeiro dia, é Yom, que significa um período de 24 horas, quando é acompanhada de numeral ordinal. Quinta pergunta. Como se deu a criação do homem e da mulher? Agora vamos mais detalhado. A gente viu que no 6º dia Deus criou o homem. E como que foi? Qual o detalhe dessa criação? Então, tem os textos que eu já li aqui de Gênesis, falando que Deus fez a imagem e semelhança dele, em Gênesis 1. Aí no capítulo 2 de Gênesis, tem o versículo 7. Eu vou ler aqui o versículo 7. Então, Gênesis 2, verso 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então você percebe que foi diferente, né? Não foi como criou o restante da criação, que foi só com a palavra dele. Ele criou o ser humano do pó da terra e soprou nas narinas dele, e ele passou a ser vivente. No capítulo 2 ainda, versos 18 a 25. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda.
Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. Olha que legal, o homem que deu nome a todos os animais criados por Deus. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Então disse o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Tem muita lição aqui já, hein? Vamos lá para os detalhes. Então, Adão, quando ele foi... Adão e Eva aqui, né? A gente não falou dos nomes, mas Adão e Eva. Adão, quando ele foi dar o nome a todos os animais, ele viu que para ele não tinha uma companheira. Ele já nesse momento ele já se sentia um pouco sozinho. Então Deus fez com que ele caísse no sono, tirou uma parte dele, a costela, da metade do corpo. Um dos símbolos disso é que a mulher não é nem abaixo nem acima do homem, ela é a companheira igual dele, carne da carne dele, osso dos seus ossos. Então Deus formou a mulher e então pôde criar assim o primeiro casal da humanidade, formado por Adão e Eva. É muito interessante, já nesses versos você vê a importância, você já vê aqui subentendido a importância que é para o homem cuidar da sua mulher, para o homem cuidar da sua companheira, para o homem ser o sacerdote do lar. Você que é casado, você que pretende casar, que tem uma família, você é o sacerdote do lar, você é responsável pela sua companheira, você deve cuidar dela, assim como Adão viu que os animais cuidavam uns dos outros. E a gente vê aqui no relato que os animais eles não eram agressivos, mesmo os animais selvagens eles não eram agressivos, não é como a gente conhece hoje. Infelizmente essa agressividade dos animais, essa luta pela carne que a gente vê, é tudo consequência do pecado. A gente leu aqui que os animais, assim como os homens, comiam plantas, frutas, legumes, nozes, cereais. A gente não foi originalmente feito para se acontecer essa matança que a gente vê, tanto pelo lado do ser humano, quanto pelo lado dos animais. Aí quando a gente percebe a caça dos animais mesmo entre eles, espécie para espécie. Outro detalhe importante aqui, o homem e a mulher estavam nus e não sentiam vergonha. Eles não tinham, apesar deles já estarem aptos para relação sexual, porque foi criada por Deus, assim Deus disse que nós deveríamos nos multiplicar, eles não tinham malícia, maldade, essa coisa corrompida que a gente tem, dessa mistura corrompida que a gente tem. Essa visão corrompida da relação homem e mulher é consequência do pecado, é consequência do que o inimigo de Deus tenta colocar na sociedade como padrão. Não foi assim que Deus criou. Então eles estavam nus e não percebiam que estavam nus. Então aqui respondendo a pergunta, como se deu a criação do homem e da mulher? Homem e mulher foram criados do pó da terra. A mulher criada da costela de Adão. Coroando a obra da criação, Deus fez o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Diferentemente do restante da criação, que veio à existência pela palavra de Deus, o ser humano foi feito à sua imagem, a imagem de Deus. Foi moldado pelas mãos divinas e recebeu diretamente de Deus o sopro de vida. Você é muito especial para Deus. Deus criou tudo com a palavra. Olha para o seu redor aí, se você estiver em algum lugar que tenha um pouco de natureza, ou olha aí um vídeo da natureza, o que for. Tudo isso foi criado. O planeta Terra inteiro foi criado com a palavra de Deus. Mas você, o ser humano, nós fomos criados da mão de Deus, pelo pó da terra. Deus fez um boneco
perfeito, com todas as dimensões perfeitas, no mínimos detalhes, e soprou em suas narinas o fôlego de vida e nós passamos a ser seres viventes. Olha que interessante que é isso. Deus falou que a partir do pecado, o homem que era pó voltaria ao pó da terra. E quando nós morremos, o que nós somos? Somos enterrados e depois de muito tempo que nós nos tornamos pó. De novo, pó. Olha só, tá tudo tão claro. Olha que da hora demais, gente. Da hora demais. Não dá pra ler tudo isso aqui e ficar indiferente, gente. Não dá. Essa é a verdade. Tão simples assim, nós fomos criados do pó e ao pó tornaremos. Quando morrer, vai virar pó de novo. Do mesmo jeito que Deus criou originalmente. A Bíblia fala que Deus criou Adão e Eva assim, da mão. Foi Adão e Eva. Mas a Bíblia fala que Deus conhece você desde o ventre da sua mãe. Desde a barriga da sua mãe, Deus te conhece. Ele te formou. É só por causa do poder de Deus. Não existe vida sem Deus. Deus é a vida. Toda vez que é gerada uma criança no ventre de uma mãe, é por causa de Deus. É por causa do poder de Deus unicamente e somente. O ser humano não tem esse poder. É emprestado para nós esse poder, mas ele só acontece, só de fato realiza essa multiplicação através do poder de Deus. Somente. Pergunta 6. Que presente o primeiro casal recebeu de Deus? Gênesis 2, 8 e 15. Vamos lá. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Um jardim. Verso 15. Verso 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então, receberam de Deus um lindo e maravilhoso jardim. Deus criou a terra maravilhosa, esplêndida, mas tinha um lugar especial. Um lugar que foi onde era para ser criada a morada de Adão e Eva, a morada do ser humano, que era esse jardim especial. Você consegue imaginar? A palavra de Deus fala que é inimaginável. A gente olha a natureza do jeito que a gente conhece, corrompida, já é maravilhoso. Agora pensa naquela cena da natureza mais maravilhosa que você já viu, aquele lugar maravilhoso, aquelas montanhas ao fundo, o lago, tudo verde em volta. Pensa na melhor cena da natureza que você já viu. Agora multiplica por 1000. É o que Deus criou para nós. Deus tinha feito já o planeta inteiro maravilhoso e criou um jardim mais do que maravilhoso para o ser humano habitar, para nós habitarmos. Pergunta 7 é a última pergunta de hoje, hein, gente? Vamos lá, me acompanha. Sobre que condições eles viveriam eternamente no Jardim do Éden? Então, Gênesis 2, a gente já está em Gênesis 2, do verso 15 ao verso 17. O Senhor Deus colocou o homem no Jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então a condição era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A desobediência às orientações de Deus acarretariam duas consequências: deixar o jardim e ficar sujeito à morte. Simples assim. A gente vai estudar agora, nos próximos estudos, a gente vai adentrar mais essas questões. Mas era a única ordem de proibição, era comer da árvore, do fruto do conhecimento do bem e do mal. Como eu falei no outro estudo, Deus ele cria seres que têm autonomia, que têm o direito de escolher crer em Deus ou não, ou escolher não crer em Deus. Isso chama livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Deus não cria robôs. Você que está ouvindo essa palavra hoje, você pode escolher entre crer na palavra de Deus, crer no relato da criação, que é a única verdade no universo, ou não crer. Ou você pode escolher outra teoria, pode escolher o que for. É seu direito, você é livre para isso. Mas a Bíblia diz: Deus te ama incondicionalmente. Deus ama demais você. E Ele vai tentar a sua vida inteira mostrar para você quem Ele é. Mas você vai ter sempre a oportunidade de escolher. Acreditar, crer, confiar, escolher ter um relacionamento com Deus ou não. Conhecê-lo através da palavra ou não. Dedicar tempo à oração e ao estudo da Bíblia ou não. Você vai ter que definir. Sabe como a gente define quais são as nossas prioridades realmente? Com o nosso tempo. Não é com o nosso dinheiro. É com o tempo. Se nós
Nós somos seres inteligentes. Só nós somos seres inteligentes. Nós somos muito mais inteligentes do que nós pensamos. Eu posso afirmar a você que você é muito mais inteligente do que você pensa. Se você trabalhar a sua inteligência e pedir para Deus te ensinar, você vai ver que você é muito mais inteligente do que você imagina. E nós, às vezes, achamos que a nossa prioridade está em alguma coisa que ela na verdade não está. Então analisa quanto tempo você passa nas coisas. Olha, os celulares hoje, eles têm até um marcador de quanto tempo você passou em cada aplicativo por dia e tal. E isso serve para mostrar um pouco das suas prioridades. Quais são suas prioridades? Então, se você não tem tempo nunca para passar com Deus, se a gente desacreditar em Deus, desconfiar em Deus, mas a gente passa a nossa vida perdendo tempo com outras coisas, analisa, poxa, quantas horas eu passei de qualidade com Deus essa semana? De qualidade, sem ter nada para me atrapalhar, nada. E você perceber que é pouquíssimo tempo, sinto em dizer, mas você está perdendo tempo. Está perdendo tempo com outras coisas. O dinheiro para pagar as contas é importante, mas ele não é nem de longe mais importante do que as coisas de Deus. O dinheiro não define a sua vida. O dinheiro não define quem você é. O poder aquisitivo pode ser uma bênção na mão de Deus e pode ser uma maldição na sua vida. Se você está trabalhando demais e está escravo do dinheiro, você não vai ter tempo para conhecer a Deus. Cuidado para não se pegar adorando o dinheiro ao invés de adorar a Deus. Isso é muito perigoso e a gente às vezes faz isso sem perceber. Deus, ele provê todas as coisas. Os métodos de Deus são totalmente eficientes. Eu falei em outro vídeo sobre 8 remédios naturais que Deus deixou para o ser humano. Existem 8 remédios naturais. Se esses remédios forem seguidos, forem levados em conta no seu dia a dia, você praticamente não vai precisar de outros remédios. Então a gente acaba, às vezes, entra num esquema de trabalho para ter dinheiro, para eu ter um convênio melhor, para eu poder comprar o remédio, para eu precisar fazer o tratamento e tal. Sendo que se você fizer o que Deus fala, você não precisa de nada disso. Você precisa simplesmente comer o que Deus orientou, ter um estilo de vida temperante, ar puro, luz solar, beber água, ter uma cabeça equilibrada. Isso vai ser muito mais vida do que qualquer remédio, do que qualquer outro estilo de vida, do que qualquer coisa que o dinheiro possa te apresentar. Então, examine a sua vida e veja onde está realmente a sua prioridade. Isso é demais de importante para a gente conseguir continuar. Recapitulando o estudo de hoje, hoje aprendemos que a Terra, antes de ser criada, era sem forma e vazia. Deus falou e tudo se fez. Os céus e a terra foram criados por Deus em 6 dias. Estavam presentes na criação Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho é Jesus, né? O homem foi criado do pó da terra e a mulher da costela de Adão. Adão e Eva deixaram o jardim e se tornaram sujeitos à morte por causa da desobediência à palavra de Deus. Que a gente vai ver que eles, infelizmente, escolheram comer do fruto. E é por isso que a gente vive um mundo tão degradado como ele está, mas calma, que o plano para que tudo seja restabelecido foi feito e vai acontecer, quer creiamos ou não, quer levemos a sério, estudemos ou não. Então eu te convido para você fazer um compromisso de fé hoje. São três lições aqui que a gente aprendeu hoje que você precisa ter bem firmado no seu coração. Escreve elas aí no seu coração. Pega agora e escreve elas no seu coração e na sua mente, porque elas são verdades eternas que vão te ajudar demais na sua caminhada. Aceite que o universo foi criado com a participação das 3 pessoas da divindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Creia no poder de Deus que criou a Terra em 6 dias literais. Creia nisso. Isso é vida. Isso é verdade. E queira conhecer mais a respeito do Deus Criador. Escolhe querer conhecer mais a respeito do Deus Criador. Eu falo e repito várias vezes. Entenda que você conhecendo quem Deus é, você vai conhecer quem você é como você nunca imaginou. Porque Deus está ansioso para te mostrar quem Ele é e para te mostrar quem você é. Você vai encontrar maravilhas que você nunca imaginou encontrar por causa das bênçãos de Deus. Vamos fazer uma oração então e terminar hoje o estudo de hoje? O próximo estudo é sobre a origem do mal. Muitas perguntas serão respondidas, tá bom? Vamos fazer uma oração então. Querido Deus que habita nas alturas dos céus, Deus Criador, nosso Pai, nosso Redentor, nosso Salvador. Meu Deus, hoje nós entendemos através da Sua palavra a carta que o Senhor deixou para nós. Nós entendemos hoje como foi feita a criação. Que maravilha, Senhor, a criação do universo.
quão maravilhoso é o seu poder, meu Deus, em criar tudo com a tua palavra e separar tempo para nos criar diretamente das suas mãos, a sua imagem e a sua semelhança. Nosso pedido é que o Senhor recupere em nós cada dia a sua imagem e a sua semelhança, para que sejamos como o Senhor originalmente planejou, a sua imagem e a sua semelhança. Meu Deus, que as verdades ditas aqui sejam cravadas no coração e na mente de cada um, e que essa palavra se multiplique, Senhor, nas famílias, nos lares, nos amigos. Meu Deus, coloca unicamente a tua verdade em nosso coração. Que o inimigo não tenha espaço de implantar dúvidas ou mentiras, e nem nós, por sermos seres humanos, tenhamos espaço para colocarmos nossas teorias em lugar da verdade, meu Deus. Que a verdade, que é o Senhor, tenha o espaço, o primeiro espaço, o mais importante no nosso coração, na nossa mente, no nosso ser. Nós pedimos essas bênçãos, meu Deus. Pedimos que o Senhor coloque em nós todos os dias a vontade de estudar mais sobre Ti, de falar com o Senhor, de conhecer mais o Senhor e conhecer a nós mesmos. E pedimos humildemente pela família humana, Senhor, nesse momento que vive de crise, meu Deus. Pedimos a sua misericórdia e que o Senhor nos mantenha protegidos, Senhor, e principalmente percebendo quem o Senhor é, mesmo em meio a esse tempo de dificuldade. Nós pedimos que as famílias fiquem mais unidas, meu Deus, que esse período em casa seja forte para fortalecer as famílias, para se fortalecer no que realmente importa, que é o Senhor e a família. Meu Deus, que esse tempo seja útil, essa quarentena que o mundo passa, seja útil para a tua vontade. É o que nós te pedimos, agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma ótima tarde para você, valeu por ter ficado até aqui, a gente tá junto. Se você quiser algum outro detalhe, alguma link para você acessar ou os outros estudos bíblicos que a gente está fazendo, as outras mensagens, me manda direct, me manda inbox, me manda o que for aí de uma maneira que eu consiga receber, ou quem tiver meu WhatsApp